Ok. Então, bom dia a todos e todas. Hoje, dia 19 de dezembro de 2024, a gente está dando início a mais um seminário integrado do Programa Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular, que tem o objetivo de integrar as instituições nucleadoras e associadas que compõem o programa. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui, como o último seminário do ano, a professora Fátima Costa Rodrigues Guma, que é professora titular do Departamento de Bioquímica da URGS, e ela é atualmente a coordenadora do programa de pós-graduação em Bioquímica da URGS, que é uma instituição nucleadora do nosso programa. E ela é coordenadora do grupo de pesquisa Estudos dos Processos de Diferenciação, Proliferação e Viabilidade Celular. Então, Fátima, muito obrigada por ter aceitado prontamente o nosso convite, de apresentar os seus dados, a sua linha de pesquisa aqui no nosso programa, e eu tenho certeza que será excelente para todos aqui. Obrigada. Bom, eu que agradeço o convite, bom dia a todos, mas agradeço muito o convite. Eu acho que é muito importante para mim, para o meu grupo de pesquisa, estar apresentando, e eu, na verdade, vou contar um pouco da história, do meu grupo de pesquisa, mas também em relação à relação do programa de pós-graduação em Bioquímica da URGS com o multicêntrico. Então, eu fico muito contente que esse ano nós passamos a ter 2 embaixadores, no programa multicêntrico, e espero, começar que essa parceria, que essa participação do PPG Bioquímica da URGS no programa multicêntrico só aumente, Bem, então, o que eu vou apresentar para vocês hoje aqui é um modelo experimental de cultivo 3D, então, que são esferoides multicelulares, e que a nossa ideia é propor esse modelo para o estudo da resistência a quimioterápicos no carcinoma hepatocelular. Bem, desde há mais de 20 anos que o meu grupo de pesquisa trabalha com a célula estrelada hepática. Esse esquema que eu botei aqui mostra para vocês a localização dessa célula no tecido hepático. Então, a célula estrelada hepática, ela está localizada no espaço de Disse, entre a lâmina de células endoteliais e os hepatócitos. Essa célula, ela tem uma capacidade de diferenciação fenotípica, e no fígado normal, saudável, ela é dita quiescente. É uma célula que é um lipócito, cheio de gotinhas lipídicas, claro que com triglicerídeos, mas carregadas de ésteres de retinol. Então, a célula estrelada hepática é o principal depósito de vitamina A no nosso organismo. No fígado saudável, ela tem uma função de manter a homeostasia do tecido, controle da matriz extracelular, Só que quando o fígado sofre uma agressão, essa célula se diferencia para miofibroblastos, perdendo as suas gotas lipídicas e passando a secretar matriz extracelular fibrosa. Então, ela é conhecida como a principal produtora de matriz extracelular nos processos fibróticos hepáticos. Com essa célula, então, que tem essa capacidade de se transformar desse fenótipo dito quiescente num fenótipo ativado, dependendo, então, da situação fisiológica ou patológica do tecido, e nessa situação de miofibroblasto ativado, ela ganha características de quimiotaxia, então ela consegue migrar para a região do tecido, onde tu tem uma lesão. Ela produz, então, matriz extracelular fibrosa, especificamente, ou mais, o colágeno tipo 1,
prolifera muito mais, tá? Então, quando ela é quiescente, ela tem, né, gotas lipídicas carregadas com éster de retinol, não tem, perde as fibras de estresse, tem uma baixa capacidade de produção de matriz fibrogênica, tá? E aumenta a expressão de marcadores, né, como o PPR-gama, que estão envolvidos na síntese lipídica, né? Bem, ativada, ela perde essas gotas lipídicas, passa a expressar fibras de estresse, tá, bem proeminentes, e aumenta a capacidade fibrogênica. Bem, então, durante esse período todo que eu falei para vocês, né, o meu grupo de pesquisa se dedicou a trabalhar principalmente, né, o nosso modelo era essa linhagem murina de célula estrelada hepática, conhecida como célula GRX. A GRX foi isolada, né, de um granuloma fibrótico, né, obtido de fígados de camundongos que tinham sofrido uma infestação, uma infecção experimental com Schistosoma mansoni. Então, essa célula, o granuloma foi isolado, foi colocado numa placa de cultura e as células, entre as células que migraram desse granuloma, apareceu uma célula que inicialmente recebeu esse nome de GRX porque não se sabia exatamente o que ela era. Ela foi, então, isso aconteceu em torno de 1985, e foi o pai dessa linhagem celular, é o professor Radovan Brojevic, na época professor da UFRJ, que também foi o criador, né, do Banco de Células do Rio de Janeiro, e então o professor Radovan isolou e caracterizou essa linhagem celular nessa época, tá, que o interessante desse modelo é que essa célula ela tem a capacidade de ser induzida para um fenótipo like quiescente. Então, ela, por exemplo, quando as culturas dela são tratadas com retinol, com indometacina ou com beta-caroteno, ela volta a acumular gotas lipídicas, diminui a expressão de marcadores do fenótipo ativado, como, por exemplo, a alfa-actina de músculo liso, né? E sofre, então, uma reorganização do citoesqueleto, né, perdendo a organização da beta-actina em fibras de estresse, tá? E diminui a secreção de colágeno também. Por outro lado, ela pode ser induzida, né, por tratamento por citocinas a um fenótipo mais ativado ainda, né, que aumenta, então, a secreção de colágeno, começa a apresentar fibras de estresse bastante proeminentes, tá? Aumenta a expressão da alfa-actina de músculo liso. Bem, então ela foi caracterizada num fenótipo intermediário, que a gente chamou de fenótipo translacional. Foi com essa célula, então, que durante muitos anos, né, eu desenvolvi meus projetos de pesquisa e que meus alunos, então, realizaram seus mestrados e seus doutorados. Nós tínhamos um problema sério para publicar esses trabalhos, porque essa célula, na verdade, ela era muito usada no Brasil, né, e não tinha vamos dizer assim, um trabalho, né, que mostrasse e realmente as características dela como célula estrelada hepática. Em 2022, então, apareceu esse trabalho, né, que mostrou, então, que fez uma caracterização genética e molecular dessa linhagem, tá, que foi, então, para nós um marco, né, para as pessoas que trabalhavam com a célula. Aqui vocês podem ver que a grande maioria, mais de 80% dos trabalhos, né, feitos com a GRX eram feitos no Brasil, alguma parte na Alemanha e poucos outros trabalhos em outras partes do mundo, né. Então,
Aqui, então, eu botei alguns exemplos, né, dos trabalhos que nós publicamos com a linhagem GRX, tratando, sempre pensando em estudar essa capacidade, ou de ela ficar mais quiescente, ou dela ficar mais ativada. Então, a gente tratou essa célula com resveratrol, viu, né, então, marcadores, analisou marcadores, né, do estado quiescente ou ativado, né, também, né, tratamos, por exemplo, com licopeno, né. Alguns estudos foram feitos, né, em parceria com um grupo da Unipampa, com os extratos de uma planta aqui da região, a pitanga roxa, tá? A expressão de caveolina, tá, que estava sendo descrita como podendo ser um indutor, né, da diferenciação dessa célula. Também nós trabalhamos aumentando ou superexpressando a caveolina e analisando, né, então, por exemplo, a influência, né, sobre a plasticidade e a função mitocondrial da célula GRX. Bem, só que durante todo esse tempo começou a ficar evidente, ou cada vez aparecer mais trabalhos na literatura, falando sobre a importância da célula estrelada hepática no ambiente, né, de um tumor, de um hepatocarcinoma. Então, e nós começamos a pensar, né, em analisar ou trabalhar, ver o papel dessa célula nesse microambiente tumoral. Então, o carcinoma hepatocelular é a principal neoplasia do fígado, tá? E é o câncer, o quarto câncer que mais marca no mundo, tá? Então, esse dano contínuo, né, que o fígado sofre, por exemplo, fibrose, necrose, alguns fenômenos, né, são envolvidos no desenvolvimento do carcinoma, né? O que pode levar a isso? Por exemplo, infecções, né, com os vírus da hepatite B e C, né, abuso de álcool, as síndromes metabólicas, como a diabetes e a obesidade, estão cada vez mais sendo fatores considerados fatores de risco para o desenvolvimento do carcinoma hepatocelular. Então, nesse microambiente tumoral, as células estreladas hepáticas, elas são a principal fonte de fibroblastos associados ao câncer, né? E, né, foi conhecendo, ou tendo trabalhado durante tantos anos com a célula estrelada hepática, isso foi o ponto de partida para o desenvolvimento dos nossos projetos atuais, para essa evolução dos projetos do meu laboratório, tá? Qual é a nossa proposta? Tá? É trabalhar com um modelo tridimensional, de cultura tridimensional, então de esferoides, né, em que nós fazemos esse tipo, o esferoide misto, em que a gente usa uma célula, um tumor, uma célula de hepatocarcinoma, e um fibroblasto associado ao câncer, que no caso é uma linhagem de célula estrelada hepática. Para fazer esse modelo, tá, nós usamos duas linhagens celulares humanas. Uma é a linhagem LX2, que é uma linhagem de célula estrelada hepática humana, e a outra, uma linhagem de hepatocarcinoma, que é a EPG2. Bem, com esse modelo, tá, estão sendo desenvolvidos 3 projetos, né, no meu laboratório, né, o projeto da Arielle Cruz e Souza, em que ela estuda os efeitos da doxazosina na sensibilização ao sorafenib, também usando, então, esse modelo tridimensional de carcinoma hepatocelular. A Jéssica Marques Obelar Ramos está desenvolvendo seu doutorado, estudando
o papel da metformina como um adjuvante no tratamento do carcinoma hepatocelular agressivo, utilizando o mesmo modelo de cultura 3D, né, de esferoide misto com as células LX2 e EPX2. A Renata Krug Martins está terminando o seu mestrado, né, quer dizer, terminou agora, e ela estudou, né, o efeito de vesículas extracelulares obtidas de células de carcinoma hepatocelular sobre os parâmetros de ativação da célula LX2, então dessa célula estrelada hepática humana. O mestrado da Renata é um passo, tá? Vai ser substrato para o projeto que ela vai desenvolver no doutorado, que ela vai iniciar em 2025. Ela já foi aprovada na seleção, né? E ela vai estudar, então, o modelo, esses esferoides tridimensionais como modelo para explorar, tá? O efeito de vesículas extracelulares, né, na resistência a quimioterápicos. Então, tratamento desses esferoides mistos, né, com vesículas extracelulares, e aqui no caso, a ideia é obter essas vesículas extracelulares de células mesenquimais, né, de tecido adiposo, né, que não são, né, esses os exossomos, né, obtidos de células, meu Deus, de células tronco, né, mesenquimais, de tecido adiposo, não têm a capacidade tumorogênica, e isso já está bem descrito. Bem, então, no contexto da doença hepática, né, que sempre envolve uma inflamação crônica, fibrose, que pode evoluir para cirrose, e uma cirrose que pode evoluir para o carcinoma hepatocelular. Então, para isso, né, nós então propomos um modelo in vitro, que seria um esferoide, uma cultura tridimensional de células estreladas hepáticas humanas, que é a linhagem LX2, e células de hepatocarcinoma. No momento, nós estamos usando a linhagem EPG2. Tá? Bem, a primeira coisa que foi feita quando nós começamos a trabalhar com esse modelo, então, como é que se prepara um esferoide? Se trabalha com uma situação, uma placa, né, de cultivo, numa situação não aderente. No nosso caso, nós trabalhamos com placas de 96 poços, com fundos em U, e recobertas, né, recobertas com agarose, propiciando, então, ali um ambiente em que as células não vão aderir, e dentro de cada well é pipetada uma mistura, no caso dos esferoides que nós estamos usando, de 1 para 1 de célula estrelada hepática e da célula de hepatocarcinoma, né? Então, o que acontece? Como não vai existir a adesão das células no substrato, elas vão se aderir, vão formar o esferoide, né? Aderindo umas às outras. A primeira coisa, então, que nós fizemos, quando nós começamos a estabelecer esse modelo, foi fazer uma análise morfométrica desses esferoides, do que nós estávamos trabalhando. E aí se fez a comparação entre os esferoides somente da EPG2, somente da LX2 e o esferoide misto. Aqui nessa imagem, né, dá para ver o que acontece logo depois da semeadura. Então, 2 horas depois da semeadura, 24 horas depois e 96 horas depois. Então, dá para notar que os esferoides da LX2,
né? E os esferoides mistos, eles já 24 horas depois, eles ficam muito mais compactos, né? Talvez pela produção de matriz extracelular, né, que as células LX2, né, vão colaborar nessa produção, tornando então esse ambiente mais compacto. Com isso, né, foram feitas várias análises morfométricas quanto à área. Então, como aqui vocês podem ver, o esferoide de EPG2, ele é muito maior, talvez porque as células estejam muito menos compactadas, né? E os esferoides de LX2 ou os cultivos mistos, né, LX2 mais EP, têm um comportamento semelhante. Bem, foram feitas várias análises, são técnicas de morfometria, então tu vê densidade, tu vê solidez, né, circularidade, o perímetro e o raio, tá? E o que se nota? Se tu compara a EPG2, o esferoide de EPG2, com os esferoides de LX2 e os de co-cultivo, tá? O esferoide de EPG2, ele tem maior densidade, maior perímetro, maior área e menor circularidade. Ele não é tão perfeitamente redondinho, tá? Bem, então, depois de fazer essas análises, né, nós partimos, e eu vou mostrar aqui alguns dados desses projetos que eu falei anteriormente e que estão em andamento, né? Então, a metformina, né, que vocês todos conhecem como um medicamento para diabetes tipo 2, também é conhecida, também se sabe, já tem várias coisas descritas, que ela tem efeitos antitumorogênicos e principalmente no carcinoma hepatocelular, tem trabalhos que descrevem isso bastante bem. E a ideia, então, da Jéssica foi ver o papel da metformina como adjuvante no tratamento do carcinoma hepatocelular agressivo, tá? Certo? E essa agressividade do tumor, tá, vai ser induzida por uma condição, né, submeter essas células a uma condição de hipóxia. Né? Como que se faz, né, ou se estabelece essa situação de hipóxia? Um tratamento com cloreto de cobalto, que vai mimetizar uma hipóxia nesse ambiente celular. Bem, então, no modelo, né, de trabalho proposto, né, no dia 1, que seria o dia 0, seria o dia da semeadura. A partir do dia 1 ao dia 4, né, essas células, esses esferoides, eles vão ser expostos ao cloreto de cobalto. No dia 1, a partir do dia 1, as células começam a receber o tratamento com a metformina. E no dia 4, né, entra o sorafenib. Tá? E no dia 5, né, vão ser feitas as análises. Bem, então, a primeira dados, né, que a Jéssica obteve foi sobre, ela avaliou a morte celular, né? E aí ela verificou, né, que existe, né, tratando, então vocês veem aqui, cloreto de cobalto, metformina e sorafenib, né? Quando as células induzidas à hipóxia por cloreto de cobalto, né, foram tratadas com metformina, aconteceu um aumento da necrose, né, marcada pela expressão ou pela marcação pelo iodeto de propídio, certo? Bem, depois disso, né, foi avaliada a função mitocondrial nessas mesmas situações. E uma coisa interessante foi que a diminuição, né, da quantidade, né, do ATP intracelular, vendo, né, que o tratamento com cloreto de cobalto, então a hipóxia, a metformina e o sorafenib, então tem uma diminuição
bastante significativa da quantidade de ATP intracelular. Também foram avaliadas as atividades dos complexos mitocondrial, dos complexos da cadeia respiratória, tá? E a gente vê que existe, então, uma inibição, né, do complexo 1, uma inibição, né, aqui do complexo 2, somente quando a célula, né, foi tratada, foi induzida a hipóxia e tratada com sorafenib, tá? Complexo 3 teve um comportamento semelhante ao complexo 1, tá? E a inibição do complexo 4, né, apareceu apenas nas células que foram submetidas à hipóxia, ao cloreto de cobalto. Bem, a Jéssica tem outros resultados, mas nesse momento ela se encontra, né, fazendo um doutorado sanduíche na Fundação Italiana Fegato, né, que é um grupo de pesquisa dessa fundação que trabalha especificamente na unidade de carcinoma hepatocelular, tá, sob a supervisão da doutora Cecília Sucavati. Esse instituto fica em Trieste, na Itália. Tá? Essa aqui é só uma imagem para mostrar uma coisa bonita, né, que é um dos nossos esferoides marcados, então, para esses experimentos de vida ou morte. Então, as células verdes são as células que estão vivas e as células vermelhas são as marcadas com iodeto de propídio, né, então, que representa as células mortas dentro dessa estrutura. Isso aqui tinha uma animação, mas não está aparecendo. Bem, opa, apareceu. Né? Bem, já o trabalho da Arielle Cruz de Souza, que via o efeito da doxazosina, né? Que é um medicamento, né, conhecido como antihipertensivo, mas que também já tem muitos trabalhos mostrando as ações antitumorogênicas dele. E no mestrado, a Arielle já tinha trabalhado com a doxazosina sobre células estreladas hepáticas, e ela comparou, então, a LX2 e a GRX, mostrando que a doxazosina ali tinha um efeito pró-apoptótico nas células LX2. Bem, então a ideia era ver o efeito da doxazosina na ressensibilização ao sorafenib, no nosso modelo de esferoide misto, né? E, então, investigar se a doxazosina pode sensibilizar células tumorais ao sorafenib e o papel dos CAFs, então, dos fibroblastos associados ao câncer nesse contexto, certo? Essa era a proposta inicial do trabalho, né? A Arielle trabalhou sempre com dois modelos de esferoide, um somente de EPG2 e um de cocultivo, LX2, EPG2. A primeira coisa que foi feita foi a determinação, né, do IC50, tanto para o sorafenib quanto para a doxazosina nessas células. E aí, né, se vê uma coisa interessante, que no cocultivo, quer dizer, quando eu tenho a LX2 e a EPG2, existe uma grande... o esferoide misto é muito menos sensível à doxazosina. Praticamente é mais do que o dobro o IC50 de um esferoide só, né, feito com a EPG2, em que ele fica em torno de 12 micromolar e 28 no cocultivo. Né? Bem,
No caso da doxazosina, os IC50 para o esferoide de EPG2 e no co-cultivo, né, são bastante semelhantes. Então, foi a partir desses dados, né, que a Arielle começou a trabalhar. Então, ela sempre comparou o esferoide de EPG2 com o esferoide misto EPG2-LX2, e fazendo o tratamento, né, de sorafenib, doxazosina, sorafenib mais doxazosina, os dois, sorafenib isolado, doxa isolada, e os dois juntos, né? E com isso, né, ela avaliou viabilidade celular, morte celular e a sinalização purinérgica. Bem, então, quando ela avaliou a apoptose, né, o que ela vê? Que quando ela trata, então, tem 4 grupos que estão aí. Um que aparece com 10 é 10 micromolar de sorafenib, 25 micromolar de sorafenib, S1D, tu tem 10 micromolar de sorafenib, mais 30 micromolar de doxazosina. S2D é 25 micromolar de sorafenib, mais 30 micromolar de doxazosina. Quando a gente olha, né, o esferoide de EPG2, tu vê que existe um aumento, né, da apoptose inicial, né, nas 2 doses, né, de cotratamento, tanto com 10 sorafenib mais, em 10 micromolar, mais a doxazosina 30 micromolar, quanto sorafenib 25 micromolar e doxa 30 micromolar. Quando tu analisa o esferoide misto, esse efeito de aumento da apoptose aparece apenas na dose maior de sorafenib, tá? Certo? Mostrando, né, lembrando que, né, no caso, no cálculo, por exemplo, do IC50 para o sorafenib, né, no esferoide misto, ele era praticamente o dobro, né, um pouco mais do que o dobro do esferoide somente com EPG2. Bem, aí, né, a Arielle analisou também a sinalização purinérgica, então, a ação ou das enzimas das ectonucleotidases. E nesse caso, por quê? Porque existem trabalhos mostrando que a expressão de CD73, que é a enzima, né, a ectoenzima que transforma AMP em ADP, né, é um sinal de mau prognóstico para o carcinoma hepatocelular. E foram 3 as ectoenzimas, né, que a Arielle avaliou. A CD39, que transforma ATP em ADP, ADP em AMP, a CD73, que transforma AMP em ADP, AMP em adenosina, e a CD26, que transforma, então, adenosina em inosina. Tanto a adenosina quanto a inosina atuam nas células através dos receptores purinérgicos P1, tá? E vão estar envolvidos, né, em vias de invasão, sobrevivência, proliferação e angiogênese e transição epitélio-mesenquimal. Bem, o que foi encontrado? Não apareceu, não foi detectável a atividade, né, a expressão da CD39. A CD73, tá, ela é muito mais expressa nas células LX2. Então, isso aqui foi determinado em culturas monodimensionais. Né? E a CD26, né, tem uma maior expressão na EPG2 que na LX2. A partir daí, então, né,
se analisou, quando tu analisava os tratamentos, mesmo que tinham sido feitos anteriormente, sobre a expressão da CD73, por exemplo, dá para ver que não existe nenhuma alteração nos esteroides somente de FG2. E, no caso do co-cultivo, né, do esteroide misto, né, que a gente já sabe que a LX2 expressa muito mais CD73, aparece, então, né, um aumento da expressão de CD73 nos tratamentos, né, em relação, né, às células tratadas apenas com 10 micromolar de sorafenib. Isso pode ser uma das razões, né, ou uma das possibilidades para a resistência aos quimioterápicos, já que está bem descrito que a expressão de CD73 é um mau prognóstico para o carcinoma hepatocelular, né, podendo, então, estar relacionada com essa resistência que se desenvolve ao tratamento com esse quimioterápico, que é o quimioterápico de escolha para o carcinoma hepatocelular. Já quando a gente analisa a expressão da CD26, né, existe uma inibição da expressão da enzima nos tratamentos, nos esteroides de FG2, e se nota uma inibição significativa no esteroide de misto, né, apenas na maior dose, né, do tratamento conjunto com a maior dose de sorafenib com os 30 micromolar de doxazosina, né. Então, isso são resultados preliminares, resultados, mas que abriram um caminho bastante interessante que vai ser seguido em busca, né, de entender esses mecanismos, né, esse mecanismo, essa resistência que esses tumores desenvolvem ao tratamento, né, com o quimioterápico de escolha, que é o sorafenib. Bem, a Arielle acabou de voltar de um doutorado sanduíche, né, via o programa PRINT, no Instituto de Investigações Biomédicas Augusto Pi e Sunier, em Barcelona, na Espanha, sob a supervisão do Dr. Sancho Bru, né, que é o líder do grupo de plasticidade de células e reparação tecidual hepática. Lá, a Arielle trabalhou com um modelo semelhante, né, em que ela preparava, né, esferoides, né, não com a célula LX2, mas sim com uma célula estrelada hepática, né, uma célula estrelada hepática, então que ela foi induzida, né, em laboratório para se transformar, a partir de uma célula humana uma pluripotente, a se transformar numa célula estrelada hepática. Então, aí a Arielle analisou, né, os esferoides somente com a célula estrelada hepática e os esferoides em co-cultivo dessa célula com a EPG2. E ela obteve, né, aqui, né, um IC50 para doxazosina bastante semelhante ao que nós tínhamos obtido com os esferoides em co-cultivo de LX2 e EPG2. Certo? E, né, isso aqui é simplesmente, né, as doses e todos os tratamentos que foram feitos. Bem, a Ari voltou, está retomando, né, os seus trabalhos agora, e continuamos, então, com esse vínculo com o Dr. Sancho Bru, que, inclusive, vai participar, né, de um projeto em que vai ser estudado não só cultivos 3D
em esferoides, né, como também, que é uma linha de pesquisa bastante forte no laboratório dele, que é o cultivo de organoides obtidos de hepatoblastomas. Bem, então, chegando, né, agora, no trabalho da Renata, né, então, no mestrado da Renata, em que ela avaliou o efeito de vesículas extracelulares, né, obtidas, né, secretadas pela EPG2, né, nas condições de cultura que a gente usa aqui, né, sobre parâmetros de ativação da linhagem LX2. Olha, o que pode ser, por que esses resultados podem servir, né, para os nossos estudos futuros? Porque nesse ambiente tridimensional nós temos tanto as células estreladas hepáticas quanto as células de hepatocarcinoma, que certamente ali, né, tu tem todo um efeito parácrino do que está sendo secretado por essas duas células. E entre eles tem a secreção das vesículas extracelulares. E vesículas extracelulares obtidas de tumores têm capacidade tumorogênica, têm capacidade de, vamos dizer assim, estimular, né, a capacidade, né, tumorogênicas de células, né, desse microambiente. Então, a ideia é pensar o que está acontecendo com esses fibroblastos associados ao câncer, né, tratados, então, com essas vesículas extracelulares, né, de tumor, secretadas por um tumor. Essas vesículas extracelulares, então, foram obtidas através do meio de cultura, né, das células tumorais. Esse meio de cultura, então, foi submetido a várias centrifugações, terminando com centrifugações, ultracentrifugações, de 2 horas a 100 mil Gs, e esse pellet, então, contém as vesículas extracelulares. Não vamos dizer assim, são vesículas de vários tamanhos, né? Então, nessa análise de NTA, então, que é o tracking dessas nanopartículas, nós vimos que nós temos 2 picos principais, né, nesse isolado, um de 172 nanômetros, né, e um de 230 nanômetros. A mesma, então, nós não chamamos de exossomas, e sim de vesículas extracelulares, né? A nossa preparação não é uma preparação pura de exossomas. Bem, essa preparação também foi analisada por microscopia eletrônica de transmissão, né? Então, aqui tem uma imagem em um aumento de 10 mil vezes, e aqui um aumento de 50 mil vezes. Que isso aqui é uma preparação super simples para analisar em microscopia eletrônica, porque é o que a gente chama de um exame direto, em que a tua suspensão celular é como que pingada sobre um grid de microscópio eletrônico contrastada e analisada no microscópio. Nesse caso, foi num GEOL 1400 flash, 120 kV, e elas foram analisadas em 120 kV. Bem, tendo essas vesículas, né, o próximo passo foi ver qual era o efeito, né, dessas vesículas sobre os cultivos, e aqui cultivo 2D das células estreladas hepáticas, né? E foi analisada a viabilidade celular pelo MTT, tá? E a proliferação pela expressão do KI67. A expressão, a viabilidade celular, né, nas células tratadas com as vesículas, diminuiu, medida pelo MTT, tá? A proliferação celular, por sua vez, aumentou. Então, LX2 mais proliferativa é mais ativada, mais secretora
de matriz extracelular, secretando mais colágeno. Num ambiente tridimensional, no ambiente do tumor, o aumento da secreção de colágeno pode criar uma barreira fibrótica, né? Por exemplo, para a penetração, né, de uns quimioterápicos nesse tumor, né? Isso pode ser uma hipótese. Então, essa célula está mais ativada e está secretando mais matriz extracelular. Nós realmente não esperávamos essa diminuição da viabilidade pelo MTT, né? Bom, a morte celular, né? Aqui, né, nós vemos que a expressão, então, medida aqui, né, a apoptose, medida pela expressão de anexina 5, né, está diminuída, certo? Então, qual é a explicação de eu ter diminuição de viabilidade medida pelo MTT? Então, medida pela atividade mitocondrial e aumento, né, diminuição de morte celular e aumento de proliferação, esse foi a nossa pergunta. Isso pode estar acontecendo porque pode estar acontecendo alguma alteração na função mitocondrial dessa célula, que ela se torne mais glicolítica, né? Que é uma característica também, né, de células, também está descrito que existe essa alteração na atividade mitocondrial em células estreladas hepáticas ativadas. E esse, então, é o próximo passo dessa história, é buscar analisar como é que está funcionando, o que está acontecendo com a respiração celular dessas células. Bem, a Renata, né, submeteu na seleção de doutorado um projeto, né, em que a ideia é avaliar como exossomos ou vesículas extracelulares secretados por células tronco mesenquimais de tecido adiposo humano, né, atuariam, né, sobre um cultivo 3D, sobre um esferoide tridimensional misto de hepatocarcinoma, né, de células estreladas hepáticas e células de hepatocarcinoma. Por quê? Porque a proposta, né, um dos objetivos principais, então, do trabalho da Renata, vai ser ver se essas exossomos, se essas vesículas extracelulares teriam capacidade de penetração nos esferoides, né, e que se poderiam servir como carreadores, né, para esses fármacos que poderiam, então, ser os quimioterápicos ou mesmo, né, está bastante descrito, microRNAs que seriam capazes, né, de funcionar, né, sobre ou como adjuvantes no tratamento do carcinoma hepatocelular. Então, né, nesse caso aqui, por que que os exossomos, as vesículas extracelulares, vão ser obtidas, né, de células tronco mesenquimais de tecido adiposo? Porque também se sabe que as vesículas extracelulares destas células não têm a capacidade tumorogênica, por exemplo, como a gente viu na situação das vesículas secretadas pelas células de hepatocarcinoma. E qual vai ser dos primeiros experimentos que a Renata vai fazer, né, assim que realmente ela iniciar o seu doutorado? Se nós olharmos para esse esquema, né, mostra como é, né, vamos dizer assim, uma distribuição, né, das células dentro de uma estrutura tridimensional, de uma cultura tridimensional como essa. Sempre no centro de um esferoide, de uma cultivo 3D, tu tem uma zona necrótica,
tá? E depois dela, tu tem uma zona quiescente de células não proliferativas, tá? E a zona, uma camada externa de zonas de células proliferativas. Normalmente, os quimioterápicos, né, eles são desenhados para atuar sobre células proliferativas, né? Bem, o que que acontece aqui? Né, vocês podem ver que eu tenho um gradiente, né, que vai a concentração de oxigênio e os níveis de ATP, eles diminuem, né, conforme eles vão se aproximando, saindo, né, esses níveis, desde a zona proliferativa, zona quiescente até a zona necrótica, diminui, né, o fornecimento de oxigênio para essas células e diminui os níveis de ATP, consequentemente, né? Além disso, subprodutos, como, por exemplo, o CO2 e os níveis de lactato, né, eles estão mais altos na zona quiescente do que na zona proliferativa. Bem, a primeira coisa e a nossa ideia é verificar como e quanto e que condições experimentais a gente vai ter que estabelecer para verificar a penetração, a capacidade de penetração de vesículas extracelulares nessa estrutura tridimensional. Qual é a ideia? Trabalhar com exossomos ou com vesículas extracelulares fluorescentes, por exemplo, carregadas com acridine orange, né? Então, elas ficariam fluorescentes ou marcadas com DAI, que é um marcador de lipídios. Essas vesículas são revestidas, né, de lipídios. Existem também outros corantes que revelam lipídios que podem ser usados. Então, eu vou ter vesículas extracelulares fluorescentes, né, e vou incubar essas vesículas extracelulares quiescentes com os nossos esferoides, né? E a ideia é verificar a colocalização dessas vesículas fluorescentes, tá, com marcadores da zona proliferativa, que pode ser, por exemplo, o KI67, tá? Então, células que revelarem que forem positivas para o KI67 são células proliferativas. Se nessas células eu encontrar também, né, nessa região eu encontrar as vesículas extracelulares, é porque essa vesícula extracelular conseguiu penetrar até essa zona, né? Também eu posso ver, né, através de marcadores da zona quiescente, como essa proteína PKTP1, tá, que ela é característica, ela é um inibidor de ciclinas, ela vai estar expressa quando eu tiver, por exemplo, uma REST, né, em G1 no ciclo celular. Então, eu vou ter células não proliferativas. Se eu tiver colocalização das minhas vesículas extracelulares fluorescentes com células que expressam, né, essa proteína característica de quiescência, eu posso dizer que a vesícula extracelular penetrou no meu túmulo esferoide até a zona quiescente. Quais seriam as perspectivas? Por exemplo, trabalhar com vesículas extracelulares carregadas com quimioterápicos, né? Carregadas, né, com microRNAs que se sabe, né, já são bem conhecidas, por exemplo, o microRNA 122, que é específico do fígado e é um marcador, né, e é um indutor de um efeito, tem efeitos antitumorogênicos. Então, depois verificar em esferoides tratados com sorafenib e incubados com essas vesículas extracelulares carregadas
com um quimioterápico, ou carregadas com microRNAs, por exemplo, né, que poderiam atuar sobre essas células, né, ter um efeito, né, se eu conseguisse fazer com que o quimioterápico chegasse até a zona quiescente, por exemplo, se eu, né, seria pode ser uma, né, uma perspectiva muito boa em, nos tratamentos, né, para esse carcinoma, para esse tumor que é tão resistente, né, ao tratamento com quimioterápicos. Então, isso é uma história para os próximos 4 anos. Bem, eu gostaria então de apresentar, né, os meus parceiros, os co-orientadores, a professora Vera, que é orientadora da Jéssica, o professor Fabrício Figueiró, é o co-orientador da Arielle, por ele trabalhar num grupo, né, que tem já uma experiência muito grande nas ectonucleotidases, é por isso que o trabalho da Arielle terminou seguindo essa vertente de estudar a atividade das ectonucleotidases. A Franciele Roden é a orientadora da Renata, e a Franciele tem uma experiência muito grande em vesículas extracelulares, né, no tratamento, por exemplo, de lesões do sistema nervoso, né? Então, e a Franciele também é uma pessoa super experiente em microscopia eletrônica de transmissão e que vai nos ajudar em várias, né, experimentos, em várias análises que nós pretendemos fazer utilizando essa técnica. Né? No momento, nós temos 2 alunos de iniciação científica, são 2 Joãos, né, o João Vasconcelos e o João Vitor. Né, o João Vasconcelos vai iniciar esse ano o seu TCC, né, também trabalhando, né, com o nosso modelo, né, de experimental. Bem, essas são as nossas parcerias, né, eu agradeço, né, espero, né, ter apresentado alguma coisa interessante para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Fátima, foi excelente, muito interessante a sua linha de pesquisa e a sua apresentação também, mostrando os projetos desenvolvidos pelos alunos, muito interessante mesmo. Tem algumas pessoas que já levantaram a mão, mas tem uma aqui no chat, que é a Laura Xavier, ela colocou uma mensagem aqui. Eu vou ler ela aqui para ficar mais fácil, tá gravando, então... Sim. Ela falou, trabalho com vesículas extracelulares também, e agora no doutorado vou estudar o CHC como modelo de doença também. Qual ou quais marcadores me indica para que eu possa identificar vesículas originadas do tumor, tendo em vista que irei trabalhar com vesículas derivadas do plasma? Li sobre o GPC3, o que acha sobre ele? GPC3? Ela botou somente a sigla. Gente, eu Laura, se você quiser, se puder abrir o microfone também para fazer um comentário adicional. Não sei se ela está aqui na sala ainda. Deixa eu ver aqui se ela está. A Laura está aqui, mas talvez ela seja algum problema no microfone. Enfim. Ver se ela coloca mais informações adicionais. Alguém levantou a mão, só que sumiu para mim. Eu não sei se foi se alguém esbarrou sem querer. Bom, Fátima, a minha pergunta, na verdade, eu não trabalho especificamente com foco, né, em esferoides, mas a gente tem grupos aqui na UFRJ que trabalham, eu tenho acompanhado muito o que a professora Leandra, aqui da UFRJ, faz, né, ela até tem colaborações com o Radovan, e
eu fiquei muito interessada, né, nesses esferoides, né? Tem um de doutorado meu que até está começando a desenvolver alguns esferoides, e quando você faz essas análises, né, que são várias análises, algumas expressão, né, que acho que é mais fácil de processar o tecido e tudo mais, a minha dúvida é se você dissocia esse esferoide para fazer, por exemplo, análises de respirometria, ou se você usa o esferoide íntegro, como que vocês, na metodologia que vocês utilizam, como que vocês manipulam esses esferoides, porque é bastante delicado, né, até mesmo gerar esses esferoides tem toda uma problemática, né, assim, de técnica, né? Então, eu queria saber um pouquinho mais sobre a análise dessas atividades nos esferoides. Bem, por exemplo, só para te dizer, por exemplo, alguma daquelas análises, por exemplo, a determinação de IC50, né, que nós fizemos primeiro pelo MTT, tá, que tem que dissociar, e depois nós compramos um kit que mede níveis de ATP também, e é específico para viabilidade em esferoides. E é um kit mas no processamento também dissocia o esferoide, que era uma dúvida muito grande que eu tinha em relação ao que está acontecendo. Eu tô lisando células, eu vou aumentar, entende? Né? Eu sempre vou ter que trabalhar com uma diferença entre aquelas células tratadas, né, com os tratamentos que a gente está analisando e aquelas que são controle, né? Mas se dissocia, sim. A respirometria, tá? Nós não fizemos ainda com esferoides. E é uma pergunta que eu tenho feito para o pessoal aqui que trabalha com respirometria, mas que também não tem experiência em trabalhar com esferoides. Com cultivo com células em cultura, sim, que nós já estamos iniciando, por exemplo, com essas células LX2 tratadas com os exossomos, com as vesículas extracelulares de células de hepatocarcinoma. Tá? A gente já tentou 2 experimentos, ainda não estamos nas condições ideais, mas aí são células isoladas. Quanto aos esferoides, realmente nós ainda estamos naquela fase de discutir com as pessoas que fazem a respirometria para chegar num protocolo, né, ideal. Eu acho que eles terminam se desmanchando, porque a própria agitação, né? Aqui se usa o Ouroboros, né? Uhum. A agitação da célula ali deve desmanchar o esferoide. Tá? Uhum. Entendi. Então, aqueles resultados que você mostrou de respirometria era 1D, não era de Ali esferoide. não era respirometria, era só os complexos, a atividade dos complexos mitocondriais. Tá? Tá. Tá? Os Achei que era... resultados de respirometria, na verdade, a gente está realmente na fase de estabelecer condições. Tá? Interessante. Essas células o principal problema que surgiu foi usar o tampão que permeabiliza, ela morre muito fácil. Então, estamos estabelecendo condições de permeabilização ou utilizar. Quando funcionou com ela no meio de cultura mesmo, sem permeabilizar. Tá? Uhum. Então, a gente está nessa fase ainda. Uhum. E eu achei muito interessante também vocês fazerem a cocultivo para fazer os esferoides, né? Porque quando a gente fala de fígado, né? A gente não tem só hepatócito, né? Como você bem explicou na sua introdução, né? Então, achei interessante. E vocês fazem geralmente essa proporção de 1 para 1 de células. Para os esferoides, olha, nós já trabalhamos, a Jéssica, por exemplo, no mestrado, ela trabalhava com cultivo 2D, tá? de EPG2 com LX2. E nós usávamos a proporção que tem no fígado, descrita, né? De 5 hepatócitos para uma célula estrelada hepática. Tá? Tá. Mas, quando nós começamos a preparar os esferoides, a maioria dos trabalhos usa a proporção de 1 para 1. Tá? Entendi. E é isso que a gente está fazendo até agora. Né?
A outra coisa super interessante, que também a Jéssica até está fazendo lá em Trieste, é usar, na verdade, é um carimbinho, tá? Um pequeno carimbo feito, é uma impressão tridimensional, em que tu tem, por exemplo, se tu vai preparar esferoides em uma placa, imagina uma placa de 24, tu tem uma estrutura cheia de pontinhas, em que tu coloca a agarose, tu coloca essa estrutura como se tu tivesse uma escovinha que vai fazer cento e tantos pocinhos de agarose, onde tu pode preparar numa mesma placa 100 esferoides, Uhum. tá? Né? A Jéssica já conseguiu isso, eu até já comprei os tais dessas estruturas, desses carimbos, né? Eu chamo de carimbo porque eu não sei de que outra coisa chamar, Uhum. tá? Mas ainda não fizemos aqui no laboratório, porque isso aumentaria muito a quantidade, né? Que, por exemplo, para te fazer uma expressão gênica, né, tu tem que ter muito esferoide para conseguir uma quantidade suficiente, né, de RNA para fazer uma expressão gênica. Tá? Essas dificuldades eu acompanho também aqui, né, que eu vejo assim, as dificuldades de ter uma quantidade suficiente. A mesma coisa os exossomos, né, essas vesículas secretadas também, né, que são a quantidade, né, secretada às vezes é muito pequena, o que limita muito as possibilidades de experimentos, né, mas é bastante desafiador mesmo e tem coisas muito interessantes aí relacionadas a essas vesículas secretadas, né? Muito Eu, interessante. a, bom, a Renata conseguiu agora, no final do mestrado dela, ela tinha praticamente uma fábrica de vesículas extracelulares, ela estava constantemente isolando, né? E na nossa ideia inicial era comparar, né, o efeito das vesículas de células mesenquimais com as vesículas de hepatocarcinoma. Só que realmente nós vamos ter que comprar uma nova linhagem de célula que nós usamos para células mesenquimais, uma linhagem que a Lonza vende de primária, né, de, de células mesenquimais de tecido adiposo, que já vem toda certificada, né, que realmente ela é a célula tronco mesenquimal de tecido adiposo, só que as estoques que nós tínhamos aqui não proliferaram, né, não teve jeito da gente conseguir ter célula suficiente para poder ter quantidade suficiente de vesículas para poder fazer, né, os experimentos. Então, agora a ideia é comprar uma nova ampola dessa célula, porque aí a gente só pode trabalhar também numa passagem limitada, né? Então, Uhum. e tem que aumentar teu estoque e congelar ela em baixa passagem para depois ir utilizando. E os que nós tínhamos aqui não teve jeito, né? Uhum. E porque realmente aí não tinha quantidade suficiente de vesículas e foi impossível trabalhar, né? Uhum. Imagino. A, a Mas Laura, a Laura colocou aqui no chat uma complementação, ela disse que está com um problema no microfone, e ela falou que GPC3 é um marcador comum em células hepáticas neoplásicas em indivíduos com carcinoma hepatocelular. Ela falou que tem interesse em identificar esse marcador em vesículas extracelulares do plasma, com o objetivo de validar a origem da vesícula para futuras análises. Porém, ela gostaria de saber se você indicaria algum outro marcador celular do carcinoma que possa ser encontrado nessas vesículas. Se isso já tem alguma coisa estabelecida. olha, eu vou ficar devendo para ela, o pior é que eu estou tentando me lembrar, eu acho que eu li isso ontem, tá? Que seria um marcador de célula de vesícula de hepatocarcinoma e não consigo me lembrar. Por favor, que ela me mande o contato dela que eu respondo. Tá? Eu li ontem isso, me desculpem. Tá?
Laura, se você puder colocar aqui no chat o seu e-mail, tá? Que daí depois fica registrado e eu mando para a professora Fátima. Bom, gente, perguntas? Mais perguntas? Oi, eu só queria fazer um comentário, né? Parabenizar a Fátima. Eu achei que o trabalho está super legal, assim, quando a gente vê a equipe toda, né? Cada um respondendo uma pergunta, complementando o que é o projeto maior. E, assim, eu achei que você ter trazido esse tema para esse seminário foi excelente, porque esteroides é algo que imita mais, né, o que a gente poderia ter próximo do in vivo, do que somente uma cultura isolada, em placa 2D. Então, assim, eu acho que a gente está cada vez se aperfeiçoando mais nos estudos in vitro para poder minimizar o uso de animais. E aí eu acho que você está, né, abrindo possibilidades para outras pessoas que trabalham com perguntas similares, talvez fazer uma colaboração, ou pelo menos aprender com vocês como que vocês fazem os esferóides. Então, eu achei assim, fantástico, né, ter trazido esse tema e colocar para a gente isso que vocês estão fazendo. Fátima, eu queria agradecer. Eu sou entusiasmada, né? Eu a vida inteira trabalhei com cultivo celular e quando começou a surgir a possibilidade, a ideia de fazer os cultivos 3D, mesmo sabendo, né, que tem dificuldades, não é que tenha, não são limitações, mas são dificuldades, tem muita coisa que a gente vai ter que aprender em relação a isso, principalmente essa dificuldade de obter uma massa, né, vamos dizer assim, de esferoides que possibilite tu fazer algumas análises mais específicas, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir e que, por exemplo, esse estágio, né, que eu tive agora, durante esse ano, a felicidade de ter 2 alunas saindo para o exterior e para trabalharem em institutos muito especializados em fígado, né? Eu acho que isso elas vão trazer, a Arielle já voltou aqui, tem uma experiência muito boa, e principalmente a colaboração que a gente vai ter a possibilidade de manter com o Dr. Sancho Bru, né? E a Jéssica vai certamente fazer a mesma coisa em relação lá ao Instituto Fegato, né, lá em Trieste, e ela já está fazendo, né, a semana passada ela me contou que ela está trabalhando com essas impressões, né, esse carimbinho, esse artefato que possibilita tu fazer mais esferoides, né, numa mesma placa de cultura, que vai aumentar, né, a quantidade de proteína, ou mesmo para a gente fazer análises mais interessantes, né, várias coisas que precisam ser feitas e que dependem de uma massa celular, né. Mas estamos aqui às ordens, né, sempre abertos para fazer colaborações, né? Obrigada, Vocês Fátima. têm os meus contatos aí, né, e eu agradeço muito o convite, né, espero, né, realmente ter atendido, né, as expectativas de vocês, né? Foi excelente, Fátima, para encerrar o ano com chave de ouro. Muito obrigada. Eu acho que fica também registrado a sua linha de pesquisa, né, para futuras colaborações, até mesmo para promover eventuais intercâmbios, né, entre os discentes. A gente está até com o edital aberto, né, Fátima, Flávia? Sim, claro. A mobilidade discente, né? Então é interessante os alunos conhecerem as linhas de pesquisa. Não dá para saber de todo o programa, mas já tendo alguém representante, né, da nucleadora já é ótimo. Então a gente deve continuar com os seminários em 2025, né? Talvez com
alguns outros temas interessantes para os alunos, e foi ótimo, foi um prazer. Bom, prazer foi todo meu. Muito obrigada. E aqui o PPG Bioquímica, eu agora falando como coordenadora, né? Estou muito contente com essa, vamos dizer assim, essa aproximação do programa com o programa multicêntrico, né? E tenho certeza que os nossos embaixadores, né, estão bastante entusiasmados com isso e vai ser uma nova etapa, né, dessa parceria. Muito obrigada. Obrigada, Fátima. Feliz Natal, um ótimo ano para todos. Né? Márcia, pode encerrar aqui a gravação. E boas festas, a gente se reencontra novamente nos seminários após o Carnaval, né? Em março de 2025. Então, bom recesso a todos. Muito obrigada. Feliz Natal, um ótimo 2025. Tchau, tchau. Se você encerrar a apresentação, talvez você consiga ver o chat e que a Laura deixou o e-mail lá dela, e de repente... Eu copiei aqui, eu vou mandar para ela por e-mail, pode deixar. Ah, me manda, por favor. Te mando, tá? Tá bom. Ok. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau.